Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Hoje nós vamos conhecer os processos de reajustamento da alma no universo. Porque a alma ela não pode estagnar, é claro que não, e ela precisa seguir os seus trâmites para auxiliar e cooperar com o universo, com a vida maior que a aguarda. Ela não pode ficar em paragens estagnadas como aqui na Terra. Então a gente vai conhecer estes incríveis mecanismos de reajustamento do universo. Nós vamos ver como todos nós somos médiums a todo momento, em um nível muito profundo que muitas pessoas não imaginam. Nós vamos ver o que acontece em bares, no ambiente espiritual. Nós vamos fazer um passeio lá com o mentor espiritual. Eu vou narrar tudo para vocês. Vocês vão conhecer também a prisão regeneradora. É algo muito importante na existência da alma do universo. Nós vamos também ver a origem espiritual de encarnações com graves dificuldades, como paralisias e outras disfunções cognitivas, neste corpo kármico que vos fala. Então sejam muito bem-vindos a mais um Documentários Espirituais, onde nós estudamos juntos o conteúdo da espiritualidade. Hoje no livro Nos Domínios da Mediunidade, nós vamos passear com o mentor Aulus, que vai nos falar tudo isso. Nós vamos ter uma compreensão muito bonita de muitas coisas. E eu quero te fazer um convite muito especial mesmo, porque eu estou muito feliz de trazer esta possibilidade para a humanidade. A Unconscious Therapy, ela é uma ferramenta que faz com que a gente reescreva a nossa vida de hoje em diante, resgatar a nossa alma de inúmeros momentos do passado onde ficamos presos em acontecimentos e momentos, eventos traumáticos muitas vezes, e fazer a nossa folha ficar em branco, porque só assim nós vamos poder adentrar ao mundo regenerado. É para isso que todos estamos aqui na Terra, e eu quero te fazer o convite para te participar da Conferência do Inconsciente. É gratuita, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Eu gostaria muito que todos participassem. É muito importante a participação de todos, porque todos nós temos algo inconsciente afetando o nosso dia de hoje para trabalhar. O inconsciente é o que gera a nossa realidade. Por isso, a terapia ali, as operações ali no nosso inconsciente, é o que mudam a nossa realidade de hoje em diante. Conto com a tua presença na Conferência do Inconsciente, este evento único e muito especial que vai revolucionar a vida de muita gente. Tá, pessoal? O convite está dado. Vamos ao nosso passeio com o mentor Aulus, porque vamos conhecer os processos de reajustamento no universo. Venha nos acompanhar em uma excursão em um bar movimentado do estado do Rio de Janeiro, na companhia do mentor Aulus. Olha só, 2 guardas arrastavam de um restaurante um homem maduro em deploráveis condições de embriaguez. O mísero esperneava e proferia palavras rudes, protestando e protestando. Observando tudo isso, o orientador Aulus disse, observem o nosso infeliz irmão. E o pobre amigo achava-se abraçado por uma entidade da sombra, qual um polvo estranho o absorvesse. E eu trago um relato próprio de que eu já vi em projeção de pessoas que exageram nas bebidas e outras substâncias, e essas entidades literalmente são como polvos ao redor, né? E literalmente o que eu vi, ele tinha uma língua tão grande que enfiava essa língua por dentro da narina desta pessoa, profundo, não sei até que distância, mas a língua era comprida, dava pra ver a hora que tirava. Era nojento, mas são realidades dos planos astrais do nosso planeta. Então, muito curioso, não é? Existem essas entidades que vivem e sobrevivem dessas energias. A gente vai entender o porquê e o que o universo faz para transformar a vida desses irmãos. E num átimo, reparamos que a bebedeira alcançava os dois, a entidade e o obsessor, porquanto se justapunham completamente um ao outro, exibindo as mesmas perturbações. É óbvio, né? Aulus considerou que dispunhamos de tempo para a colheita de alguns registros interessantes e nos convidou a entrar. Eu convido vocês a entrar neste local, dentro do bar. E muita alegria e muita gente, junto de fumantes e bebedores inveterados. Criaturas desencarnadas de triste feição se demoravam expectantes. E agora nós vamos entender por quê que tem tanta gente no mundo espiritual nesses lugares. Alguns sorviam as baforadas de fumo arremessadas ao ar, ainda aquecidas pelo calor dos pulmões que as expulsavam, nisso encontrando alegria e alimento. Outras aspiravam o hálito de alcoólatras impertinentes, indicando-as, informou o orientador, Aulus.
Muitos de nossos irmãos que já se desvencilharam do vaso carnal se apegam com tamanho desvario às sensações da experiência física que se cosem àqueles nossos amigos terrestres temporariamente desequilibrados nos desagradáveis costumes, porque se deixam influenciar. E André Luiz e os amigos perguntam, mas por que mergulhar desta forma em prazeres dessa espécie? Ele está se referindo àquelas almas que estão ali naquela situação, parece que usam daquele momento daquela forma, né? Ficam ali sugando demais. O que leva um ser a chegar neste ponto? Não estamos falando daquela pessoa que vai lá e bebe, ou que bebe socialmente. Estamos falando de espíritos desencarnados que necessitam das demais pessoas para beber, que nem desta forma não largam essa substância. A gente pode pensar que sejam poucas pessoas, mas na verdade são muitos e muitos e muitos irmãos, né? E eis que Aulus nos diz que o que a vida começa, a morte continua. Esses nossos companheiros situaram as mentes nos apetites mais baixos do mundo, alimentando-se com um tipo de emoção que os localiza na vizinhança da animalidade. E esse vídeo não é sermão para absolutamente ninguém. Nós estamos falando de casos extremos e eu acredito que ninguém de vocês se encaixa aqui. E como é da lei que cada alma receba da vida em conformidade com aquilo que dá, o que é da lei, né? É da lei do amor. Cada um dá em conformidade com o que recebe. Não, cada um recebe em conformidade com o que dá. O que tu dá para o universo é exatamente o que tu estás recebendo. Analise. Então, de acordo com isso, não encontram interesse senão nos lugares onde podem nutrir as ilusões que lhes são peculiares, porquanto, na posição em que se veem, temem a verdade e abominam-na, procedendo como a coruja que foge à luz. Então vêm os processos de reajustamento no universo, né? Como eu disse, porque as almas não podem deixar de viver a vida superior devido a vícios ligados à matéria. A matéria não é a finalidade do ser. A matéria é o meio ao qual o ser, a consciência, se desenvolve, evolui e experimenta a ferramenta de criação da mente, né? Mas ela não pode ficar aprisionada ao mundo de matéria. Então, uma alma assim poderia ficar lá centenas de anos? Não, ficam milhares de anos. Então, o universo precisa ter recursos para movimentar, para transformar estas almas. E como que o universo faz, né? Então, como se dá esta transformação? E Aulus diz que chegará o dia em que a própria natureza lhe esvaziará o cálice. E há 1000 processos de reajustamento no universo infinito, em que se cumprem os desígnios do Senhor. Chamem-se eles aflição, desencanto, cansaço, tédio, sofrimento e cárcere. O Senhor que ele se refere é o amor em si. Deus é amor, né? São as leis universais que a gente conhece muito bem aqui no canal, né? As 10 leis do universo, as 10 leis do amor. Então gera a prisão regeneradora, porque ponderou André Luiz que tudo indica que esses espíritos infortunados não se enfatizarão tão cedo da loucura em que se comprazem. E acho que todos nós concordamos plenamente. E, todavia, quando não se fadiguem, a lei poderá conduzi-los à prisão regeneradora. E essa lei que ele se refere são as leis do amor, né? A lei de ação e reação, gente. Ação e reação. O próprio universo mostra, né, que a gente é responsável por aquilo que a gente gera e cria. Como, então, que o universo faz tudo isso? Há dolorosas reencarnações que significam tremenda luta expiratória para as almas necrosadas no vício. Porque, pensem aqui comigo, né? O que vale mais para uma alma? Passar 1000 anos, 500 anos, 1000 anos, tem muitos que muito mais que isso, gerando mais karma negativo e se entrelaçando por mais tempo na chamada samsara, ou quem sabe uma encarnação expiatória de 80 anos. Nestas condições aqui, para que se liberte, pare de gerar karma negativo deixe de gerar karma negativo por 1000 anos. Não fique 1000 anos vagando e incomodando os outros, né? Gerando karma negativo, fazendo mal a si, tudo que vai ter que colher depois, tratar depois, né? Então, gente, é mais válido para a espiritualidade. O próprio ser toma consciência disso quando não é compulsória a encarnação. Às vezes é compulsória pelo próprio bem maior desse ser, né? Mas muitas vezes não é compulsória. Muitas vezes a própria criatura aceita condições que o libertem
desta situação. E essas condições são, por exemplo, o mongolismo. Hoje em dia utilizam-se outros termos, né? A hidrocefalia, paralisia, cegueira, a epilepsia secundária, o idiotismo, que também se utiliza outros termos hoje, o aleijado, né, que nasce e de nascença, e muitos outros recursos angustiosos, mas necessários, e que podem funcionar em benefício da mente desequilibrada, desde o berço, em plena fase infantil. Aqui a gente já pode verificar a não injustiça nestes casos que nós encontramos aqui no nosso planeta. Eu, por bastante tempo, trabalhei no Centro da Criança com Câncer, aqui na minha cidade, auxiliando estes irmãos que, por diversos motivos, muito possivelmente tais como estes, vieram nessas condições. E muitas pessoas ao redor podem achar ali injustiça. Com certeza é, mas a um olhar maior, percebemos ali a grande necessidade para a alma, para o espírito. A gente precisa ver o que é bom para o espírito, não para a matéria. Se lembra o que o Chris Kitts disse na meditação mundial? Né? As doenças são boas para o espírito. E na maioria das vezes, semelhantes processos de cura prodigalizam bons resultados pelas provações obrigatórias que oferece. Né? No entanto, comentou o André Luiz, e se os nossos irmãos encarnados, visivelmente confiados à devassidão, tomando uma devassa, resolvessem... tomando não, né? Exagerando muito dela. E se eles resolvessem reconsiderar o próprio caminho e se voltassem à regularidade, por meio da renovação mental, como alicerces no bem... Até parece, né, André Luiz, que isso assim é do dia pra noite, é tão fácil, né? Senão, se isso acontecesse tão fácil, não precisava de tudo aquilo que a gente falou, né? E o Aulus disse, isso seria ganhar tempo, né? Recuperando a si mesmo e amparando com segurança os amigos desencarnados. Usando a alavanca da vontade, atingimos a realização de verdadeiros milagres. Gente, a nossa vontade realiza milagres. Tu querer alguma coisa e ter essa determinação é mover o universo. Entretanto, para isso, né, precisariam despender um esforço heróico, de que poucos são capazes, mas todos podem, porque só depende da nossa vontade forte, né? E observando os beberrões, cujas taças eram partilhadas pelos sócios que lhes eram invisíveis, Hilário recordou. E ele recordou de um caso que eles estavam assistindo, tudo no livro, né? O link tá na descrição. Eles estavam assistindo lá nessa mesa de bar as conversas e ninguém sabia distinguir de quem eram as falas dos encarnados. Ninguém sabia distinguir, porque as ideias comungavam entre as mentes encarnadas e desencarnadas, que se associavam em mesmo padrão vibratório, ou seja, mesmo nível de pensamentos do mesmo nível, se associam, se comungam de uma forma que ninguém conseguia saber quem falava o quê, da onde é que vinha, se era o encarnado que falava ou era o desencarnado, que ao pensar do lado fazia falar pela boca do encarnado, para te ver o nível que a humanidade tem de associação com o mundo espiritual e que tem o desconhecimento, que não tem a consciência. Então a mediunidade está em todo lugar. Aqui vemos entidades viciosas valendo-se de pessoas que com elas se afinizam numa perfeita comunhão de forças. Aqui, tanto quanto lá, seria lícito ver a mediunidade em ação? Sem qualquer dúvida, disse Aulus. Recursos psíquicos, nesse ou naquele grau de desenvolvimento, são peculiares a todos, tanto quanto o poder de locomoção ou a faculdade de respirar, constituindo forças que o espírito encarnado ou desencarnado pode empregar no bem ou no mal de si mesmo. Né? Ser médium não quer dizer que a alma esteja agraciada por privilégios ou conquistas feitas. Todos nós somos médiums em tempo real. Neste momento que cá vos falo, devido à associação de pensamentos, estou em comunhão com a equipe espiritual do canal, meu mentor espiritual, Natanael, que em breve terá uma foto dele aqui para vocês. E os pensamentos se comungam, se associam, e eu muitas vezes sou apenas um papagaio a receber as informações, receber as intuições que com a minha cor pincelo e vos trago, né? Então o quadro sobre a nossa análise lá no bar induz a meditação nos fenômenos gerais de intercâmbio em que a humanidade total se envolve sem perceber.
Ah, Pava, como é que eu faço então para... A mente é compartilhada. Nós geramos pensamento nessa mente compartilhada, que estes são nossos. Mas os pensamentos que estão no campo são do campo. A gente não pode dizer, é meus pensamentos que estão na minha cabeça. Porque não são. São os pensamentos do campo. E por isso que a gente precisa sempre estar em bons níveis de pensamento, com o coração e com a mente voltadas ao alto, para que a gente só capte a faixa das boas intuições, dos bons pensamentos, porque daí a gente vai estar se associando, a gente vai estar entrando na estação de rádio dos mentores e não na estação de rádio dos obsessores, né? Como vemos, influências do bem ou do mal, na esfera evolutiva em que nos achamos, se estendem por todos os lados e por todos os lados registramos a presença de faculdades medianímicas que as assimilam segundo a direção, feliz ou infeliz, correta ou indigna, em que cada mente se localiza. Estes conhecimentos são incríveis e agora nós já podemos tomar a consciência para sempre cuidar, para elevarmos o nosso dial, para entrar em sintonia com as faixas de vibração elevadas do amor, do bom senso e de todas as boas qualidades divinas que nos elevam. E por falar em nos elevar, eu tenho certeza que todos que estiverem na conferência do inconsciente vão se elevar muito. Aproveite, pessoal, é gratuita, eu tenho um prazer enorme de trazer isto. O link está aqui na descrição, se inscreve agora mesmo, porque tem poucos dias para se inscrever. Eu gostaria muito que você estivesse lá comigo, com a Lucy Ferrante, para participar, tá bom? Eu agradeço muito a tua presença, deixe seus comentários, vamos interagir nos comentários, deixe seu like se você gostar e aperte este maravilhoso botãozão para se inscrever no canal, caso não seja inscrito, porque daí nós nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais!